Povo de Deus, sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 51. Eu vou estar aqui abrindo a minha Bíblia também para que a gente possa fazer a leitura desse versículo, dessa palavra do Senhor. Mateus, capítulo 27, versículo 51. E assim diz a palavra do Senhor. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Justamente naquele momento, justamente naquele dia, naquela hora, era a hora nona, era uma sexta-feira. Foi justamente nesse dia em que o Senhor Jesus Cristo, pregado naquela cruz, veio a falecer, veio a morrer. E você sabe o que aconteceu quando Jesus morreu? Justamente isso. O véu do santuário se rasga em duas partes, de alto a baixo. A terra treme e as rochas se partem. Observe bem a palavra. O véu do santuário se rasga de cima a baixo. Por quê, pastor? Por que de cima a baixo? Porque tudo começa com Deus. O Senhor nosso Deus e Pai é um Deus relacional, um Deus que nos procura e o seu desejo é relacionar-se conosco. Com a morte de Jesus, o povo de Deus é chamado a perseverar. O povo de Deus é chamado à comunhão. O povo de Deus é chamado a crer. O povo de Deus é chamado a descansar no Senhor. Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 21, assim afirma a palavra do Senhor. Portanto, já que temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, no verso 25 diz assim: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. A palavra do Senhor, ela nos chama a perseverar, a resistir, a permanecer. E qual que é a palavra de ordem? Oração. Essa disciplina precisa ser desenvolvida em nossas vidas. A oração é a disciplina que nós precisamos exercitar. A mais importante disciplina que nós precisamos exercitar em nossas vidas é a oração. A comunhão, o relacionamento com o Pai, com os irmãos, com as irmãs na igreja é consequência da nossa vida de oração. Amém? O que a morte de Jesus nos proporcionou diante de Deus? Nós fomos beneficiados. Primeiro, com a remissão de pecados, o perdão dos nossos pecados. E também com a redenção, ou seja, a libertação do poder do pecado. Hebreus capítulo 10, versículo 17, a palavra do Senhor assim nos afirma: dos seus pecados e iniquidades não me lembro mais. O apóstolo Paulo assim afirmou em Romanos capítulo 5, versículo 1. Agora temos paz com Deus em Jesus Cristo. E em Romanos capítulo 8, versículo 1, o apóstolo Paulo também afirmou: já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E tem mais. Agora, em Jesus Cristo, nós temos livre acesso ao trono da graça de Deus. Teologicamente falando, nós chamamos isso de sacerdócio universal dos cristãos, ou seja, sacerdócio real dos santos. Significa dizer que a morte de Jesus, ela abre o acesso ao trono da graça de Deus. Nós podemos, pela oração, nos achegarmos a Deus em o nome de Jesus. Porque Jesus pavimentou esse caminho, Jesus abriu esse caminho com a sua morte. Eu e você agora precisamos entrar com mais frequência na presença do Senhor pela oração.
O Senhor nosso Deus e nosso Pai ouve toda e qualquer oração feita por toda e qualquer pessoa em o nome de Jesus. A oração estreita o nosso relacionamento com o Pai. A oração é uma prática para a saúde espiritual e, consequentemente, a saúde física e emocional respondem positivamente. Uma pessoa que ora constantemente é uma pessoa que desfruta de uma melhor qualidade de vida, pois a oração nos fortalece, nos sustenta para que possamos continuar caminhando pela graça de Deus. Jesus está aqui validando as suas afirmações. Em João capítulo 14, versículo 6, ele diz assim: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, a nossa responsabilidade aqui agora e o que nós precisamos considerar é o que foi feito, por que foi feito, como foi feito e também o quanto custou. Custou o preço de sangue. E assim sendo, nós devemos responder positivamente. Como, pastor? Aceitando a Jesus como nosso Salvador e Senhor. E como nós podemos fazer isso, pastor? Neste momento, nessa hora, nos sensibilizando em função dessa mensagem. A morte de Jesus de fato nos constrange, essa palavra nos constrange. É o justo pelos injustos, porque era para eu e você estarmos naquela cruz. Mas o grande amor de Deus nos poupou, e agora o Espírito Santo de Deus, por sua vez, nos convida ao arrependimento. Por isso, nós devemos responder positivamente pela oração, aceitando a Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor. Então, repita comigo: eu aceito, eu quero mais de Deus, eu quero entregar a minha vida ao Senhor, eu quero consagrar a minha vida ao Senhor. E consagrar é entregar de fato. Eu quero dar um basta nessa forma como eu estou vivendo. Não faz sentido, a propósito, nada faz sentido. É verdade, sem Deus a vida é desprovida de sentido. Em o nome de Jesus Cristo nós oramos aqui. Nesse nome nós clamamos por um derramar do Espírito Santo em nossas vidas. A oração é o meio que Deus usa através do Espírito Santo para que nós venhamos a responder positivamente ao seu convite ao relacionamento, porque Deus é relacional. Ele sempre nos procura. Tudo começa com Deus. O Espírito Santo é quem nos anima, é quem nos motiva, nos entusiasma, nos levanta, nos dá força, nos sustenta, nos encoraja para que possamos nós elevarmos os nossos corações a Deus, orar. Por mais abatidos que nós estejamos, o Espírito Santo é que nos dá essa força. E mais, o Espírito Santo é quem promove em nós essa vontade, o desejo, para que nós entremos na presença do Pai, em o nome de Jesus, para que nós nos apresentemos a Deus. Pois em Jesus Cristo nós somos aceitos por Deus. Pense nisso. Deus os abençoe.